Fala, fã do Live Basketball BR, mais um programa no ar aqui para falar um pouco dos prospectos do próximo draft da NBA, que a gente não sabe se vai acontecer no dia 25 de junho, muito provavelmente não, por conta da pandemia do coronavírus, mas isso a gente vai abordar durante o vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta esse vídeo, já deixe seu likezinho ali no joinha. Também ative as notificações, o sininho para não perder nada. Aquele vídeo, saiu o vídeo do Live Basketball BR, já vai sair a notificação pra você não perder nada aqui do Live Basketball BR. E é isso, rumo aos 10 mil inscritos. Não se esqueça dessa marca. Pra gente, esse número tão bonito pra gente conseguir ir aumentando o número de fãs do Live Basketball BR. Mas hoje pra falar um pouco de draft, pra falar um pouco de um dos prospectos que tem mais badalação desse draft. E também incertezas por conta de não muito conhecimento da maioria das pessoas e pela dificuldade de ver os jogos dele, Deni Avdija, o prospecto israelense que joga no Maccabi Tel Aviv de Israel, disputa a Euroliga, está disputando o Campeonato Israelense, um cara que teve ótimas campanhas em torneios de base pelo Israel, o Israel que está tendo uma safra muito boa de jogadores, Yamadar, Yovel Zuzman, também o próprio Deni Avdija, que é o melhor deles, o cara com mais potencial dessa safra israelense, né, que já teve Henri Caspi na NBA. E falar um pouquinho dele, a gente não tem não conseguimos ver tantos jogos dele ao vivo na Euroliga. Um cara que não tá tendo médias absurdas na Euroliga, jogando cerca de 10 minutos, não muitos e não em todos os jogos. Lembrando que a Euroliga é o ponto máximo para um jogador na Europa. E, claro, os casos como o Luka Doncic, que foi MVP da Euroliga, calouro da Euroliga, tudo isso é difícil de acontecer, só com caras sobrenaturais como o esloveno Luka Doncic é. Mas o Avdija é um cara muito interessante. Ele tem 19 anos, 2 metros e 5, 99 quilos, ala pivô. E um dos pontos mais subestimados do jogo dele é o passe, né? Um cara que ele pode correr a quadra facilmente, em transição é o seu ponto principal. Ele consegue ter uma mobilidade muito interessante para um cara de 2 metros e 5, uma visão de jogo muito boa e ele sabe tomar boas decisões. Um cara que tem passe, consegue dar passe picado do meio da quadra até o garrafão adversário, consegue ter uma visão de jogo de virar a quadra com um passe para achar o companheiro mais bem posicionado e mais bem livre. Então é um cara que tem com 19 anos e tendo toda essa altura, que teria que dificultar um pouco mais ele consegue facilmente ser um point forward, né? Um cara que consegue armar o time mesmo sendo da posição de ala pivô. O arremesso dele ainda é um pouco instável, tem melhorado nos últimos tempos. O cara tá desenvolvendo esse arremesso de média e longa distância. O principal jogo dele, quando enfrenta jogadores menores na posição de ala pivô, é que ele consegue tirar o cara para fora e aí sim infiltrar, onde ele tem o seu ponto principal, um cara que é atlético, mesmo não sendo comparado com algum outro jogador norte-americano, mas é um cara que é muito inteligente e isso pode fazer a diferença para ele quando tiver um arremesso ainda mais sólido. Um cara que pode, dentro do garrafão, jogar interessante, fora do garrafão, jogar interessante. Então isso é um ponto muito principal dele nesse momento. A defesa, em nível do basquete europeu, não é absurda, mas é um cara que tem um bom posicionamento, principalmente quando joga no garrafão. Quando ele tem que sair para marcar jogadores mais baixos, mais leves e mais rápidos que ele tem um pouco de dificuldade. Isso é um ponto que ele vai ter que melhorar bastante na NBA, porque ele vai enfrentar trocas de marcações, por conta de ter muitas marcações individuais na NBA, o que às vezes é bem um pouco diferente do basquete europeu, que tem muitas marcações por zona, né? Por regiões da quadra. Então isso ele vai enfrentar um pouco de diferença no jogo do basquete europeu para a NBA. Então a defesa é um ponto que ele tem que melhorar ainda para ser um cara que vai entrar e não vai ter problemas, só vai dar pontos positivos no ataque e vai dificultar o time na defesa. Mas ele com certeza é um dos melhores prospectos desse draft. Eu não vejo ele saindo depois do top 5 e eu acho que top 3 para ele hoje já tem sido já está sendo uma coisa quase que certa, muito por conta de jogadores do college que estavam sendo muito badalados, como James Wiseman, próprio Nick Mannion, Cole Anthony. Eles não tiveram temporadas absurdas. O Wiseman saiu com 3 jogos, o Cole Anthony se machucou, teve North Carolina uma das piores campanhas da sua história. Só o Anthony Edwards que conseguiu mostrar um bom basquete, mas mesmo com um time que não foi tão bem como foi Georgia.
Então o Deni Avdija surge como esse cara, junto com o LaMelo Ball e com o próprio Edwards, como sendo os principais candidatos a ocuparem o top 3 desse próximo draft. Que, como eu falei no início do vídeo, não se sabe se vai acontecer no dia 25 de junho. Quase certeza que a NBA deve mudar essa data para agosto ou mais, muito por conta que há incertezas. Quando vai voltar a NBA, a Liga Chinesa já trocou essa data para, no mínimo, julho, para recomeçar a Liga, e a China está numa situação muito melhor que a dos Estados Unidos, então não se sabe quando que vai voltar a Liga Norte-Americana, e com isso fica inviável fazer um draft no meio da temporada da NBA, sem nem saber as posições fixas que vão ter os times, quem vai ser a pior campanha, quem não vai ser, vai ter toda a loteria, então é um ponto que ainda está muito divergente. Há comparações também do Deni Avdija com o Dragan Bender, que foi um cara que surgiu muito bem no basquete europeu, veio para a NBA e acabou sendo até hoje um bust, né? Um cara que Phoenix Suns, hoje no Milwaukee Bucks, mas não conseguiu ser tudo aquilo que esperava, foi uma posição de foi top 5 do draft e acabou não sendo, e com características semelhantes até. Mas o Avdija é um cara que acredito que vão ter mais futuro do que ele, porque é muito mais habilidoso, tem mais visão de jogo e é um cara que vai se enquadrar mais com a NBA atual. Acho que o Deni Avdija é uma escolha que eu, por exemplo, como torcedor dos Bulls, gostaria que o Bulls fizesse, mas provavelmente ele não vai sobrar para essa posição. Então, se o Bulls tiver muita sorte na loteria. Então, vale ficar atento a esse desempenho do Deni Avdija, que para mim é um dos melhores jogadores desse draft, com toda certeza do mundo. Um draft que, com menos americanos até no topo, e com muitos jogadores de fora, né? Thelma Ledon, Killian Hayes, Bolmaro, Pokusevski. Então são jogadores que estão crescendo muito e a gente vai trazer aqui no Live Basketball mais informações deles. Então se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo e não perca nada do Live Basketball BR.